Boa tarde, hoje é dia 12 de setembro de 2014, estamos aqui na sede do Rotary Club do Rio de Janeiro, dando sequência ao projeto Memória, que é um projeto elaborado para fazer algumas entrevistas com os nossos associados sêniores, que têm a memória do clube, que têm... levantam fatos que são impossíveis de se colocar no papel, coisas pitorescas, e também essa entrevista dá um pouco do coração da pessoa, a pessoa reage e às vezes se emociona, e esse é o objetivo do Projeto Memória. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Felizardo Barroso, que é um sênior do clube, ele é associado 40 anos. Desde 11 de setembro de 74, e estamos aqui, eu e o nosso presidente, Joel Renó, que vai fazer a primeira pergunta ao nosso Felizardo. Muito prazer, Fernando. Felizardo, você tem na profissão uma condição que eu sempre invejei na minha mulher e meus 2 filhos, advogado. Em casa, o único engenheiro escapou dessa decisão acontecida há muito tempo de ser advogado, fui eu, acabei sendo engenheiro. Então eu tenho admiração por você, como associado, como nosso companheiro do Rotary Club do Rio de Janeiro e como advogado militante. E imagine, há 40 anos, membro do nosso clube, quase 2 gerações. Nesses 40 anos, claro que você tem vivido uma experiência muito boa e reparo que você é dos frequentadores mais assíduos das nossas reuniões plenárias. Tem algum comentário que você gostaria de fazer, observando a administração atual, que eu tenho o privilégio de presidir? Alguma sugestão sincera, firme, objetiva, que você gostaria de fazer para que você fique ou ficasse mais entusiasmado ainda, e ao invés dos 40, você dobrasse um dia o tempo de permanência e de frequência no Rotary Club do Rio de Janeiro? Pois não, presidente Renó, muita honra responder a sua pergunta, mas eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu tenho mais de 40 anos, porque eu ingressei no Rotary Botafogo pela mão do Roberto Petit Fernandes, 2 anos antes, em 19 de setembro de 72. E 2 anos depois, em 11 de setembro, hoje 11 de setembro é uma data que não é muito prestigiosa, porque evoca a tristeza da derrubada das Torres Gêmeas, mas como eu sou muito anterior à derrubada das torres, isso realmente não faz diferença, eu acredito. Mas então, naquela época eu entrei pela mão do Roberto Petit Fernandes, cujo filho Ronaldo depois veio a ser meu aluno na faculdade, porque além de advogado eu lecionei 30 anos no magistério específico, professor de Direito Comercial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Petit era sócio do Rotary Botafogo. Depois ele veio para o Rotary, onde estamos hoje, o centro, e na época ele era a Relações Públicas da ESSO. Por sinal, eu trabalhei na ESSO também, só que quando eu trabalhei nem se chamava ESSO, chamava-se Standard Oil Company of Brazil. Mas no tempo dele, já se chamava ESSO, estava mudando para Exxon, mas ainda era ESSO Brasileira de Petróleo. E ele era Relações Públicas da ESSO. E nós éramos colegas da Escola Superior de Guerra. Curso esse que eu fiz em 1970, junto com o Cid Heracli, que era o nosso último palestrante de quarta-feira passada. E aí, ele, com a camaradagem de colegas de turma da ESG, ele me convidou, se eu não queria fazer parte do Rotary. Então, eu era procurador do Banco do Brasil, in-house, então eu tive que dizer que eu atendia a agência Botafogo,
Por isso eu poderia ser do Rotary Botafogo, Agência Banco do Brasil. Foi uma sutileza só para cumprir as normas que na época eram rígidas a esse respeito. Mas depois ele passou para o Rotary Centro, o Roberto. E aí, na época, a companhia em que ele trabalhava tinha uma propaganda que dizia: siga os passos do tigre, quer dizer, abasteça seu veículo nos postos Esso. E eu aí brincava com ele: ó, você foi para o Rotary Centro e eu vou atrás de você, vou seguir os passos do tigre. E assim eu fui. Só que ao ingressar no Rotary eu tive um outro padrinho, o Condorcet, que acabou de deixar o recinto, encontrei-me com ele na saída, e onde estou até hoje. Quanto à sugestão, eu tenho. Aliás, uma sugestão e uma coisa, eu sei que talvez não se possa fazer nada, mas eu acho que isso é do Rotary Internacional, eu reconheço, mas eu acho que a segregação dos jovens em outro clube, chamado Rotarac, ou que nome tenha, não é bom isso. Eu lecionei, como disse, durante 30 anos. E o convívio com os jovens sempre me foi muito gratificante. Me ajudava até a entender melhor meus filhos. Eu tive 4. Então, meus filhos, eu sempre desejei que eles viessem participar do Rotary, mas eles falavam assim: pai, não dá, porque ele não falava, mas não teria ambiente para eles, não teria uma conversa de jovens para eles, porque o presidente Renan sabe muito bem que nós somos em número bastante grande de sexagenários, septuagenários e octogenários. E eu sou um dos octogenários. Então, esse convívio com os jovens é muito gratificante. E no Rotary ele não pode ser feito porque os jovens estão segregados nos Rotaracs. Eu sei que isso não teria como mudar, mas há outra sugestão que eu gostaria de fazer para que a gente... toda entidade como a nossa tem que estar constantemente em campanha para angariar novos sócios. Eu, além do Rotary, faço parte de inúmeras outras entidades, porque antes de existir Facebook e todas essas mídias sociais, eu já fazia meu networking pertencendo às câmaras de comércio, pertencia à alemã, à francesa, à russa, Associação do Diplomado da Escola Superior de Guerra, da qual, por sinal, eu sou diretor jurídico, Associação Brasileira de Franchise, da qual eu sou fundador. Então, todas essas entidades sempre precisam, como não tem fins lucrativos, precisam angariar, ou através de donativos, né, patrocínios, ou através de contribuição dos sócios, que é a mais sadia, porque além da entrada de recursos financeiros, você com muitos sócios, você passa a ter um poder chamado poder político, não da política chula de governo partidária, mas poder político no sentido de ter um contingente apoiando todas as iniciativas. Então, isso é uma coisa que, agora respondendo a sua pergunta diretamente, o que é que eu sugeriria? Não é de hoje, eu já escrevi no boletim várias vezes. O nosso Rotary não pode deixar de ter uma assessoria de imprensa. Não pode deixar de ter uma assessoria de imprensa. Eu tentei sensibilizar os 3 presidentes que antecederam ao presidente Renan, mas não consegui. Falar, não temos dinheiro para isso. Eu tive durante 2 anos uma assessoria de imprensa, eu particularmente, não era nem a minha firma, eu pagava do meu bolso uma assessoria de imprensa, porque além de profissional do direito, professor que fui de direito comercial, eu sou também profissional de relações públicas. Nunca exerci em favor de terceiros, mas em favor de mim mesmo, das minhas empresas, eu aplico tudo que eu aprendi com Walter Ramos Poiares, que foi o Relações Públicas do Roberto Marinho, que deu um curso na PUC em 1968 sobre opinião pública e relações públicas. Na época nem existia faculdade de comunicação, portanto não existia curso para jornalista, nem para relações públicas, nem para publicidade e propaganda.
a não ser o curso do Walter Ramos Boiari. Obrigado, Barroso, pela sua longa, mas interessante intervenção. E quanto a esse aspecto final, muito bem lembrado, de termos uma pessoa especializada nesse aspecto de divulgação, relações públicas, já estamos buscando e quase contratando para nos ajudar nesse projeto importante de mais divulgação, mais conhecimento geral do nosso clube, nosso Rotary Clube do Rio de Janeiro. Eu passo agora ao Fernando, que certamente está um pouco ansioso em lhe fazer as perguntas mais importantes dessa sua entrevista. Desculpe se eu me alonguei, mas eu gostaria de falar mais um pouquinho. Eu cheguei a ponto de pegar a chefe da minha firma de relações públicas e disse para ela: você não quer ser rotariana, não? Ela falou: o que é isso? Aí eu peguei um plano de atividades aqui para mandar para ela, para mostrar para ela o que é um Rotary. Porque se nós tivéssemos um profissional de relações públicas, companheiro nosso, já estaria tudo... A resposta já teria ocorrido. Companheiro Felizardo, gostaríamos que você desse uma ideia de como houve essa interação entre aspectos do Rotary, sua vida no Rotary, sua vida familiar, sua vida no trabalho, como essa influência de um lado e do outro foi proveitosa e particularidades, né, da sua vida familiar e da sua vida do trabalho e a semente do Rotary, aprendizados, como isso se processou e que o senhor pode dar um pouco da sua experiência. O maior atributo do Rotary, que eu acho, no sentido de exercer uma influência sobre os seus membros associados, é no sentido de que você não precisa parar do que você está fazendo para você fazer o bem. Você pode fazer o bem através da sua atividade, mas propriamente falando, através da sua classificação. Então, como professor, eu lecionava sem pensar na remuneração financeira, era gratificado apenas com o fato de estar ajudando o próximo e, que é mais importante, encaminhando o jovem para a vida profissional, no caso. E quando eu fui síndico, como eu estava relatando, dei o uniforme para o inverno, para os porteiros, dei japona, com o logo do condomínio e tal, para eles se sentir bem. Fui síndico aqui no centro, no prédio do centro, esse foi onde eu resido até hoje. Um dos porteiros tinha a arcada superior, os dentes todos sacrificados, muitos ausentes. E eu achava que aquilo não ficava bem, nem para ele, para a autoestima dele, nem para o condomínio. Então paguei dentista para ele e ele botou uma prótese linda aí. Um dia, quando eu cheguei, ele falou: doutor, como vai? O senhor está bom? Eu falei: estou bem, e você? Não, claro, doutor, o senhor está bem? Ele estava me mostrando, cara, a prótese linda, né? E eu não estava, tinha até esquecido, né? Faça o bem sem olhar quem, né? E aí, olha, cuidado com as menininhas agora, você está muito charmoso e tal. Então eu achei que eu fiz um bem tremendo a ele, a autoestima dele, e ao mesmo tempo servi aos condôminos, porque passaram a ter os seus clientes, que era um prédio comercial aqui no centro, atendidos por alguém com uma aparência apresentável. E o senhor uma vez falou que fale sobre a necessidade de altruísmo para o sócio do Rotary e também aspectos curiosos, engraçados que possam ter acontecido, e seus colegas, quem eram os seus gurus no Rotary, né? Que as pessoas, porque tem algumas pessoas que a gente às vezes vai tomar uma decisão e pergunta como fulano enfrentaria esse problema. Então sempre nós temos uns gurus. Então aspectos curiosos e os seus gurus, seus amigos no Rotary. Eu fui muito chegado ao Roberto Petit Fernandes, não só devido ao fato de ter sido colega dele da Escola Superior de Guerra, como também ter sido ele, meu padrinho, foi ele que me introduziu no Rotary, afinal, né? E porque também depois, como eu disse, o filho dele foi meu aluno, depois foi estagiário no meu escritório.
o Ronaldo, nosso companheiro também, não sei por onde anda o Ronaldo, não tenho visto, mas Ronaldo Petit Fernandes. E o meu padrinho, Condorcet, eu me lembro quando ele foi presidente, ele que fazia o protocolo. Ele não teve diretor de protocolo, ele mesmo fazia o protocolo e foi uma presidência dinâmica, interessante, muitas vezes alegre, divertida mesmo. Então eu via no Condorcet um espelho, um guru. Eu aprovava tudo que ele fazia, porque ele fazia sempre com muita elegância, muita alegria. E coisas assim, pitorescas, bizarras, coisas que acontecem, a participação das mulheres no clube. Eu tenho algo a dizer. Isso, diga. Nós fizemos um plebiscito para saber se nós gostaríamos que as mulheres participassem. E a resposta foi não. Eu não gostei daquela história, mesmo porque eu sou casado com uma moça que trabalhou a vida inteira. Quando eu a conheci, ela já trabalhava. E depois que ficamos noivos, ela foi trabalhar no Banco do Brasil. Então, ela é aposentada do Banco do Brasil, como eu sou. Então, uma mulher que trabalha fora, teve aquele problema de estar no trabalho, está com a cabeça em casa pensando nos filhos. Se está em casa, está com remorso porque não está no trabalho, que espera que ela cumpra com a sua função. Então, quando nós votamos contra, eu fiquei muito chateado. E eu me lembro que um companheiro nosso disse assim, as companheiras são todas de certa idade, e coroa por coroa eu fico com a patroa. Que ano foi isso, mais ou menos? Eu não me lembro. Não? Só sei que, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que depois as mulheres passaram a ser, porque uma senhora nos Estados Unidos ganhou na Suprema Corte É verdade? Então, afinal, as mulheres só vieram porque na Suprema Corte ganhou a condição de poder ser sócio. Não, e foi o exemplo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi então, eu não... Aliás, houve outra, eu acho que foi eu não me lembro, no clube americano, eu acho que fizemos uma plebiscito também e ninguém queria mulher. Não sei se é para não ser vigiado no seu trabalho, não sei o quê, mas... E seus hobbies? O que o senhor faz de lazer? Música? Esporte? Bom, jogo? eu sou dos anos dourados, né? Então, aquelas orquestras de Tommy Dorsey e Glenn Miller. Pé de valsa? Já fui. A ponto de, quando eu e minha mulher íamos a uma festa, a gente alugava a mesa, né? Dava um golinho na bebida e deixava lá e ia dançar. Esquecia da mesa, da bebida. Quando a gente chegava lá, alguém tinha bebido a nossa bebida, porque... Eu tinha alguém sentado na nossa mesa, porque pensava que a mesa estava vazia. Porque nós dançávamos o tempo todo. Realmente éramos pé de valsa. Esporte? Tênis. Joguei tênis durante 30 anos. Não aprendi desde a tenra idade, tipo 7, 8 anos, quando se deve aprender para